Reino de Deus, venha. Reino de Deus, se estabeleça nessa terra. Vontade de Deus seja feita. Vontade de Deus seja feita. Vontade de Deus seja feita. Na terra como no céu. Na terra como no céu. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Que esse seja o nosso clamor. Reino de Deus venha. Vontade de Deus seja feita. Reino de Deus venha. Vontade de Deus seja feita. Ele habita em
acordei e fica aterrorizado. Diabo, arreda-te. A minha nação foi escolhida. Brasil, você foi escolhido. É isso que eu sou. É isso que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Nós não caminhamos pelo que temos, amém? Nós caminhamos pelo que nós cremos. Aleluia.
ver notícias aí de ideias soltas, aí, ameaças contra a igreja do Senhor. Esses vídeos que têm se espalhado aí com essas ideias malignas contra nós, o povo de Deus. Que você se lembre desse louvor, amém? E declare com fé que ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer contra nós. A gente vê um vídeo e a gente já fala, oh meu Deus, coitado. Não sabe com quem ele está mexendo, coitado. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não pode, não tem essa possibilidade. Então nós caminhamos pelo que cremos. Nós caminhamos debaixo de uma palavra e debaixo de uma verdade. Nós não seremos abalados, amém? Nós não seremos abalados. Fale para o seu irmão, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Seremos abalados.
acabamos de cantar verdades que são para nós fundamentais e que com certeza fazem parte de uma realidade que a gente precisa começar a experimentar e a viver nesses dias que o Senhor Deus nos tem dado. Irmãos, e como é bom de fato saber que coisas virão e tentarão nos demover do nosso lugar, mas a verdade que acabamos de declarar é que nós não seremos abalados. E é muito interessante porque a Bíblia fala sobre algumas coisas que acontecem. Jesus, ele compara alguém que construiu a sua casa sobre um local que não havia fundamento. E de Jesus que vieram os ventos, vieram as tempestades, deram sobre aquela casa, e aquela casa ruiu e aquela casa caiu. Mas Jesus também diz que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa não sobre areia, mas sobre uma base sólida. E sobre essa base sólida vem a mesma tempestade, vem os mesmos ventos, mas isso permanece. A diferença é sobre o que nós estamos edificados. Qual é a nossa base, qual é a nossa segurança, o que de fato nos mantém em pé quando esses ventos vêm e eles batem sobre nós. Nós acabamos de declarar que nós não seremos abalados por essas coisas que muitas vezes têm vindo e têm acontecido e vão acontecer e continuarão acontecendo. Enquanto houver mundo, nós precisamos entender que essas coisas serão uma realidade nas quais nós passaremos por elas e nós as venceremos. E a gente precisa entender que nós não seremos abalados. Virão para nos abalar, tentarão nos abalar, mas a certeza que nós temos é que temos um Deus que é forte o suficiente para nos segurar em seus braços e nos impedir de sermos abalados, chacoalhados e sermos destruídos. Nós estamos aqui de fato como igreja para entender esse ponto que Deus traz para nós, para a gente romper, para a gente vencer e para a gente ir adiante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser sentado por um instante. Eu queria compartilhar com vocês alguns avisos, algumas informações. Primeiro, a gente tem levantado aqui a nossa campanha: faça do seu domingo um dia inegociável. Domingo tem que ser aquele dia que você não negocia, porque é o dia de nós sermos igrejas, como família, estarmos reunidos. E temos orado. Pode passar essa minha família. Próximo. Temos orado para que as famílias venham completas. A Keila, na mensagem da semana passada, nas instruções, no aviso, estava falando uma coisa que de fato a realidade: traga a chave da sua casa na sua mão e não deixe ninguém dentro de casa. Venha com a família, porque é isso que nós cremos. Deus, Ele é um Deus de família. E é interessante que o último versículo do Velho Testamento, do livro de Malaquias, a Bíblia fala um tempo sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a gente tem orado por isso, crendo de fato que Deus vai trazer algo sobrenatural para a nossa vida. Agora volta, por favor. Esse mês, irmãos, é o mês do governo. E a gente tem tido a palavra para nós no mês de novembro, último mês do ano. Então Deus os abençoe e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Domingo passado nós aprendemos, na citação do Salmo 90 e alguma coisa, que a terra Deus deu, Salmo 115, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus nos deu. Então a palavra do Senhor para nós é governo. Então a palavra do mês é governo. Sábado e domingo passado nós tivemos aqui o congresso das mulheres iluminadas Governe. Agora passa 2 aí. E aí então nós faremos agora, nós teremos agora no dia 11 de dezembro, segundo domingo do mês, o nosso Hombridade Governo. Nós teremos então aqui a oportunidade de passarmos também
por todo o processo que as mulheres passaram, para que a gente possa entrar no novo ano com as prioridades alinhadas, ajustadas, para exercermos o governo sobre a nossa vida. A frase que marcou o congresso que a gente teve na semana passada foi que aquilo que você não governa, te governa. E é uma grande verdade. Qualquer área da sua vida que você não governa, alguém ou alguma coisa vai te governar. E esse é um grande perigo que nós corremos. Então nós teremos a oportunidade de alinharmos com toda a igreja, fazendo agora essa última parte com os homens, para que a gente tenha então o nosso congresso. Então, anote na sua agenda, nós faremos no mesmo modelo das mulheres, só que faremos no domingo. Chegaremos aqui no domingo, eu pus às 9 para a gente ajeitar, teremos uma ministração, almoçaremos aqui, teremos então a reunião da tarde, à noite a igreja vem, a gente faz o fechamento e nós terminamos assim, estando nós aptos para fazermos o ano de 2023, um ano de construção. Uma vez que nós estamos acordados, nós queremos construir a nossa vida não baseado no acaso, mas baseado de fato na orientação que Deus nos dá, para que a gente possa governar a nossa casa, e jamais nós seremos um carro desgovernado. Aprendemos sobre paternidade a seguinte frase: um filho não vive pelas circunstâncias, um filho vive pela orientação dada pelo pai. No ano de 2023, ninguém vai ficar batendo a cabeça, tentando achar uma porta com tentativas e erros. Nós teremos uma vida governada, planejada, estabelecida para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Aleluia. Então são esses aí os nossos avisos. Claro, os adolescentes já são homens. Engraçado, quarta-feira, no nosso discipulado, a gente estava estudando. Foi quarta-feira no discipulado? Foi, né? Foi. Eu faço tanta distração nesse momento que eu estou falando, mas enfim. Quarta-feira, no nosso discipulado, a gente aprendeu que a palavra adolescente, ela começou nos anos de 1900. A palavra ela é novíssima no meio. E a gente estava estudando no nosso discipulado de quarta-feira que o menino, né, chegava nos seus 12, 13 anos, ele era apresentado à sociedade como um homem, ele ia trabalhar, ele ia fazer tudo aquilo que tinha. Aí inventaram um período de adolescente. Hoje a gente tem adolescente em casa de 35 anos, morando com pai e mãe, jogando videogame o dia inteiro, não quer trabalhar, e ai do pai e da mãe se não puserem gasolina no carro, não derem dinheiro para ir para a balada de noite e mais um monte de coisa. Então a gente tem trabalhado esse tema, tem buscado, o Senhor tem sido muito generoso conosco, e nós queremos fechar o ano do despertamento, que para nós, irmãos, de fato foi um ano muito profético, não para a FAID somente, mas para a igreja do Senhor como um todo. Então, domingo, dia 11, 9 horas, todos os homens de 12 anos para cima estão intimados a estarem aqui para a gente fazer então o nosso hombridade, ok? Então eu queria chamar aqui as nossas crianças, queria orar por elas, vamos abençoá-las. E elas vão subir, vão receber orientação, instrução, conhecimento, graça e verdade. Aleluia. Vamos orar por eles? Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar a vida de cada um dos teus filhos que aqui está. Te louvamos, ó Deus, por essa igreja que desde já recebe a tua palavra, nela cresce, nela tem instrução, e oramos, ó Deus, para que eles sejam bem-sucedidos nos caminhos que adotarem, por onde forem, que a boa mão do Senhor continue sendo realidade sobre cada um deles. Abençoamos a ministração que receberão agora, suas líderes que darão a eles conhecimento, derramarão vida sobre eles, que seja isso um acréscimo para um crescimento em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem ir lá para a salinha de vocês.
Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo agora a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo de número 4. Irmãos, eu queria trazer uma palavra para nós, igreja. Atos, capítulo de número 4. O advento das eleições foram muito significativos para todos nós, igreja. A igreja se levantou, a igreja posicionou, a igreja orou. E a igreja, pela primeira vez em muitos anos, eu vi algumas coisas acontecendo que eu não via há muito tempo. A gente viu irmãos tomando posição, caminhando. Eu confesso para vocês que eu não lembro qual foi a última vez que eu havia cantado o hino nacional, mas aqui nós cantamos nas eleições do primeiro turno, nas eleições do segundo turno. Nós jejuamos como igreja, nós clamamos ao Senhor pela nação. Mas se tem algo que foi ensinado domingo passado, é que Deus, Ele governa, Deus não controla as coisas. Na mensagem daquela isso ficou muito claro, porque existe uma grande diferença entre governar e entre controlar. Muitas vezes nós não queremos governar a nossa vida, nós queremos controlar. E nós achamos que Deus, Ele tem um controle remoto na sua mão e que todas as coisas estão sob o controle. Aqui ele citou que todas as vezes que a gente diz que Deus está no controle, é porque a gente não está no controle de absolutamente nada, nós estamos perdidos. Mas ficou claro que Deus não controla as coisas, Deus governa. E muitas vezes nós queremos controlar as coisas. Para quem é pai aqui, nós às vezes queremos controlar o sentimento dos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos sintam aquilo que a gente quer que eles sintam. Queremos que o nosso cônjuge sinta do jeito que a gente sente. E muitas vezes nós queremos controlar essas coisas. E se nós entrarmos por esse caminho, nós ficaremos frustrados. Porque ninguém, irmãos, controla absolutamente nada da vida de quem quer que seja. Se pelo menos controlarmos da nossa, será já um bom caminho. Quanto mais controlar o desejo das outras pessoas, nós nos damos o direito de ficar chateado, porque fulano de tal veio com uma camisa que eu não gosto dela. Por que essa pessoa veio com essa camisa? Ele podia ter vindo com qualquer outra. E a gente entra nessa paranoia. Então, o que a gente tem trazido como mês do governo, a palavra para nós, no mês de novembro, é a palavra de governo. Deus deu uma ordem. A ordem de Deus é governo. O tema que eu quero compartilhar com a gente hoje, para a gente poder entender um pouquinho do que está acontecendo no nosso aspecto político, nosso papel como igreja, o que nós vamos fazer como igreja, uma pergunta que muitos fazem. Nós vamos extrair da Bíblia lições e orientações para o nosso procedimento. Atos capítulo 4, abra comigo sua Bíblia. Em Atos capítulo 3, um cego de nascença é curado. Isso fez um estardalhaço. Saiu do eixo, saiu da curva, saiu da normalidade. Houve um milagre. E aí a gente entra no capítulo de número 4. Acompanhe comigo. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram. Desculpa, gente, só voltando aqui. Não foi o cego que foi curado no capítulo 3, foi um paralítico. Desculpa, o cego era o outro lado. Capítulo 3 é o paralítico. Atos 4. Vamos ficar nesse capítulo hoje aqui. Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Guarde comigo, o que eles ensinavam? A ressurreição dos mortos. Capítulo 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte.
Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Então, reuniram-se em Jerusalém, para a gente só poder entender aqui, é a cúpula do poder. É como se fosse o executivo, o Supremo Tribunal, o legislativo, estavam todos eles reunidos. Havia uma cúpula do poder reunidos. Verso 6: estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O que eles foram ordenados? A não falar e nem ensinar no nome de Jesus. Verso 19: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o ungido do Senhor e contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para que anunciem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse é o capítulo de número 4.
que eu queria compartilhar com vocês hoje para falar um pouquinho como vivermos diante de um governo hostil, como vivermos diante de um governo contrário àquilo que nós cremos e àquilo que nós buscamos, como viver sendo uma oposição àqueles que estão no governo e que de fato querem governar e dão uma série de ordens, como foi dada aqui. Eu acho que uma resposta para o anseio do nosso coração, das necessidades que nós temos, das direções que devemos tomar, nós podemos de fato encontrar nesse texto. A gente vê que em primeiro lugar havia aqui a liderança de toda a nação, que eram os sacerdotes, os líderes religiosos. Quem julgava Israel eram os líderes religiosos da época, eles deveriam julgar segundo a lei. Mas é muito interessante que, segundo a lei que eles deveriam julgar, eles condenaram e crucificaram Jesus, contra a própria lei que eles deveriam respeitar, obedecer e aplicar. Esse é o grupo das pessoas que estão na liderança. Eles ficaram enciumados com o que estava acontecendo com a pessoa de Jesus, e movidos por esse ciúme, eles então se sentiram no direito de quebrar o protocolo da lei. Eles acharam um subterfúgio que não havia nenhuma legalidade, condenaram e crucificaram Jesus. E aí então Jesus, ele é preso, e aí então Jesus é crucificado e Jesus é morto. Quando Jesus é morto, ele é colocado num sepulcro, e nesse sepulcro rola uma pedra, e um dos guardas sela o sepulcro de Jesus com o seu anel. Mas nós conhecemos a história. Maria Madalena vai na manhã de domingo visitar, vê a pedra removida e vê que Jesus não está ali. E o que é que acontece então no meio de todas essas coisas? Jesus ressuscita. Mas esses líderes que já haviam quebrado a sua lei para fazer algo que eles mesmos queriam, e com medo do acontecido se espalhar, com medo de perderem o controle, porque esse é o problema de quem não quer governar e quer controlar os outros, eles então espalharam a primeira mentira. Qual foi a mentira que eles espalharam? Os discípulos dele vieram aqui de madrugada e roubaram o corpo dele. Então espalhou-se essa mentira, né? Ele não ressuscitou, ele foi roubado. Esses eram os líderes que estão aqui nesse contexto nos quais nós estamos lendo, né? Esses líderes nunca conseguiram argumentar com Jesus, e diversas vezes diante do povo o Senhor revelava que eles eram pessoas que não estavam fazendo aquilo que era correto. É tão interessante que Jesus falou assim: eles têm a lei, então vocês precisam ouvir o que eles estão ensinando acerca da lei, mas eles não agem como a lei, né? A expressão é que eles colocam um peso tão grande sobre os ombros das pessoas, mas que nem com o dedinho mínimo eles ajudam alguém a carregar ou fazer alguma coisa nesse aspecto. Então, desse modo, tudo relacionado a Jesus era uma ameaça. Qualquer um que falasse sobre Jesus estava indo contra esse supremo concílio, né? A gente chama do Sinédrio. O Sinédrio, então, é o que eu tenho falado. O Sinédrio era esse grupo de líderes. Então, tudo que se referia ao nome de Jesus, o Sinédrio não deixava falar. Você pode falar de qualquer coisa, você só não pode falar de Jesus. Eles foram proibidos disso tudo, e eles achavam então que o problema deles tinha sido resolvido quando eles crucificaram Jesus e quando colocaram Jesus no sepulcro. É tão interessante eles falarem assim: resolveu o nosso problema, porque eles diziam assim: nós vamos agora crucificar esse Jesus. Jesus foi crucificado, roubaram o corpo de Jesus, Jesus morreu, ele não vai poder fazer muita coisa, e agora acabou. O problema é que se levantaram os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus andaram com Jesus. Os discípulos de Jesus, eles não se calavam. Os discípulos de Jesus, eles davam testemunho. Os discípulos de Jesus andavam por todos os lados. Os discípulos de Jesus testemunhavam, e agora os discípulos de Jesus começam a fazer milagres incontestáveis no nome de Jesus. E aí o milagre que a gente vê aqui é tão grande, uma multidão vai à rua celebrar um coxo que havia sido
curado, e aqueles homens não puderam fazer muita coisa. Diz o texto, a gente vai reler de novo aqui, que eles não puderam de fato fazer absolutamente nada, porque eles estavam diante de um fato incontestável, e as pessoas estavam ali, e eles não iam poder fazer absolutamente nada. Mas tudo aquilo que se referia a Jesus não podia ser dito. A palavra Jesus de Nazaré estava proibida nos dias dos discípulos que nós estamos vivendo. Essa era a lei que o Sinédrio havia colocado. Só que os seguidores de Jesus continuavam o legado dele, né? Depois da ressurreição, eles continuaram proclamando. Então, os apóstolos agora, em um cenário de perseguição, eles demonstraram como que cristãos cheios do Espírito Santo vão se comportar diante de um governo que está fazendo oposição a eles o tempo inteiro. Eu acho que para nós, voltando para a Bíblia e aprendendo com um caso desse, nós encontramos aqui a resposta para a inquietação do nosso coração. Porque muitas vezes perguntamos o que é que nós vamos fazer. Na verdade, as eleições, elas não mudaram o propósito e o objetivo nosso como igreja. Nós estamos nessa terra para sermos testemunhas do Senhor Jesus, para pregarmos o nome dele, para testemunharmos. O que a Bíblia nos chama é isso: pregar o Evangelho para o outro, irmãos, não é falar você precisa aceitar Jesus. Pregar o Evangelho para o outro é dizer: deixa eu dizer para você o que Jesus fez na minha vida. Jesus me transformou. Eu era um cara que não valia nada, eu era um cara malandro, não gostava de estudar, não gostava de trabalhar, ficava em casa dormindo o dia inteiro, mas Jesus entrou na minha vida, e a partir daí eu entendi que eu precisava mudar minha vida. Então eu estudei, tirei o meu diploma, fiz um curso, tenho um trabalho, me casei, tenho uma família, sustento. Isso é o Evangelho, e era isso que as pessoas estavam querendo pregar, e pregavam, porque a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é testemunhar a transformação que Deus colocou na nossa vida. E nós encontramos um cenário muito interessante, porque agora os cristãos que estão aqui, como eles vão se comportar diante de um governo que está fazendo uma oposição a eles. Não falem, não preguem, não ensinem. Vocês não podem falar no nome de Jesus. Eles passaram por algumas coisas aqui. A prisão era apenas o início daquilo que estava por vir na vida deles. Pedro e João acabaram de ser presos. Eles passaram a noite na cadeia. Mas era interessante que quanto mais viesse do lado das autoridades uma opressão, mais ousadia era necessário para que eles pudessem cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Já que a manifestação da luz sempre vai gerar reação das trevas. Todas as vezes que a igreja se posiciona, o inferno é mexido, o inferno é abalado, e eles vão tentar se levantar contra nós. Agora, irmãos, existe uma instituição, e eu quero chamar a instituição porque eu acho que nós podemos tratá-la no aspecto que ela é. Uma instituição nessa terra que ela não será abalada, como nós cantamos aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se tem algo que pode subsistir nesse nosso mundo, é a igreja do Senhor. A igreja não quer dizer que ela não será atacada, não quer dizer que não haverá sobre ela uma perseguição como nós estamos vendo que veio aqui, não quer dizer que nós vamos viver dias tranquilos, quer dizer que o inferno não prevalece, quer dizer que ele vai tentar, ele vai se levantar, ele vai tentar ir adiante, mas ele nunca vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E não sei o que estou dizendo, é a Bíblia na qual nós cremos. Agora, que coisa interessante aqui: toda manifestação de luz gera incômodo nas trevas. Nós estamos vivendo uma dualidade no nosso país exatamente desse jeito. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisávamos nos posicionar e colocarmos as nossas crenças. E é tão interessante que aqui ele estava compartilhando comigo, já inventaram uma nova nomenclatura para aqueles que são seguidores de Jesus. Cristofascismo. Já estão chamando cristãos de cristonianos.
cristofascismo. Se você é um cristão, estão agora nos nominando de cristofascismo, ou seja, vocês são radicais demais, vocês não podem ser assim, vocês estão indo além da conta, então nós vamos nominar vocês. E é muito interessante porque as trevas, elas tentam desarticular o que a luz vai estar fazendo em todo jeito. Quando se expõe alguma coisa, eles se sentem incomodados. Era um padre que estava sendo chamado de ultra radical. Ele é um católico ultra radical. E vocês, ou melhor, nós que somos cristãos, estão falando que nós somos cristofascistas. São coisas que não dão nem para colocar juntos numa mesma frase, mas já inventaram alguma coisa, porque se sentiram incomodados, porque eles viram que nesse país tem uma igreja que se une, uma igreja que ora, uma igreja que contesta, uma igreja que diz a sua voz, uma igreja que se posiciona, uma igreja que tem clamado, uma igreja que tem caminhado, uma igreja que despertou, e eles não sabem como colocar novamente a igreja para dormir. Ataques à igreja, irmãos, esse não vai ser nem o primeiro nem o último que a gente viu, que as coisas aconteceram aí. O primeiro ataque registrado na Bíblia que nós estamos lendo é exatamente esse que você acabou de ler. Atos capítulo 4 é o primeiro ataque frontal que nós temos à igreja. E aí, a primeira coisa que eu queria dividir aqui o texto em quatro comentários para a gente fazer, para que a gente extraia uma lição e vá para casa e deixe essa mensagem gravada no espelho do seu banheiro, porque isso vai te ajudar a caminhar daqui para frente. Primeiro, quem está em trevas é incomodado pela sua vida. Então vamos lá, Atos 4, vamos só ficar no capítulo 4, vamos reler novamente os versículos de 1 a 7. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que autoridade ou poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O capítulo começa mostrando a reação dos mestres da lei diante de um milagre. Aí, quando eles não entenderam aquilo que estava acontecendo, qual foi a reação deles? Quando a gente não entende alguma coisa, quando a gente quer calar ou sufocar alguma coisa que está nos incomodando, mas que a gente não tem uma explicação muito lógica, vamos usar da imposição da força e do poder que nós temos. Ordenaram a prisão de 2 dos apóstolos. Não pensaram 2 vezes, porque eles queriam simplesmente dar uma contrapartida ao milagre que havia sido feito. Olha que coisa interessante, os líderes, o Sinédrio mandou prender aqueles homens que estavam fazendo alguma coisa que eles não podiam controlar, que eles não podiam entender. Hoje nós vivemos uma coisa muito semelhante, Eles estão querendo controlar aquilo que nós podemos falar e aquilo que nós não podemos falar. Mal sabem eles que ninguém controla absolutamente nada. Eles não vão conseguir controlar o que cada um faz nesse mundo todo que nós estamos vivendo. É ler do engano deles, E a gente vê a mesma coisa acontecendo aqui dessa forma. Então a reação dos mestres: nós vamos tentar calar esse povo, eles falaram alguma coisa da qual nós não gostamos, o que a gente vai fazer? Vamos colocá-los na prisão. Irmãos, está chegando um tempo que eu não sei de fato o desdobramento que tudo isso vai dar para a gente, mas é hora da gente ser cristão, e a partir do momento que a gente assume que a gente é cristão, que nós assumimos a nossa fé, nós precisamos estar prontos e aptos para tudo aquilo que vier pela frente, ainda que seja passarmos por uma situação como essa que aconteceu com os apóstolos do Senhor Jesus. E eles foram presos não só uma única vez.
Mas é interessante que diante de um governo de oposição, de um sinédrio que se colocava sobre eles, tentando fazer com que eles se calassem, eles ficaram incomodados, e a gente vê que o primeiro passo desses homens foram mandar prendê-los, né? Esses que mandaram prendê-los foram os mesmos que acharam que prendendo Jesus acabaria com aquilo. Vamos prender esse homem, vamos matar esse homem, matando esse homem tudo se resolve. Mas a semente do Evangelho, o reino de Deus, já tinha sido inaugurado, e o reino de Deus é como uma semente, como um grão de mostarda, que você planta ele na terra, ele cresce como uma grande árvore, e ninguém pode deter uma obra que Deus está fazendo e já começou. Vamos matá-lo, vamos prendê-lo, nada disso resolve. O que a gente vê aqui é exatamente isso. E é tão interessante que sobre esses líderes, Jesus diz para eles uma vez, que aflição os espera especialistas da lei. Vocês se apossaram da chave do conhecimento, e além de não entrarem no reino, impedem que outros possam entrar. Jesus falou isso deles. Vocês têm a chave do reino nas mãos, mas vocês estão agindo de um modo diferente. Vocês não entram no reino e nem deixam entrar quem quer. E haverá então sobre vocês uma penalidade muito grande. Para esses mestres da lei não bastava recusar Jesus e a sua mensagem, eles também tinham que impedir os outros de tomarem a própria escolha de entrar ou não no reino de Deus. Esses líderes religiosos estavam dizendo: vocês podem isso e vocês não podem aquilo. Mas tentar controlar alguém, como foi colocado na mensagem de domingo passado, muito pertinente, é impossível. Impossível. Ninguém controla absolutamente ninguém. Mas tem pessoas que acham que podem controlar, e a gente vê esse caso aqui. A luz fez algo que incomodou as trevas. E o que a gente precisa entender é que o primeiro ponto, quando vivemos em um governo de oposição, aquilo que tem que se fazer, que é um mandato por Deus, eles vão tentar de todas as formas fazer com que a gente fique calado. Esses líderes religiosos, é tão interessante, eles tinham um conhecimento, mas era deturpado da lei de Moisés, porque eles tinham um orgulho do cargo que eles ocupavam. Eu posso mandar prender, se alguém falar alguma coisa que a gente não tem, eu posso mandar prender o que fizeram, mandar prender Pedro e João. Por quê? Porque eles ressuscitaram, eles curaram um leproso de nascença, 40 anos. Não pode se entender uma coisa dessa, mas me diz na lei, aonde está escrito que se alguém orar para uma pessoa, e essa pessoa for um coxo de nascença, ele recuperar os movimentos da sua perna, tem que ser preso. Não está escrito na lei, mas a gente vai fazer aqui, porque nós temos o cargo de autoridade, nós temos o poder, e nós agora vamos determinar o que é que vocês têm que fazer. Primeiro ponto: as trevas vão se sentir incomodadas com toda a ação de luz que nós fizermos. E a inveja também era uma realidade que eles estavam vivendo. A inveja era um dos motivos para esse comportamento maligno daqueles que deveriam cuidar do povo de Deus e não estavam cuidando. Então, diante da luz do Evangelho, a reação dos mestres da lei não podia ser outra a não ser tentar impedir a qualquer custo que aquilo fosse divulgado. A primeira coisa então é que a nossa obra, o nosso posicionamento, a nossa luz vai gerar uma reação daqueles que estão do outro lado. Eles vão tentar nos calar, eles vão tentar nos prender, eles vão tentar nos amordaçar, para que a gente não fale da nossa fé, para que a gente não diga aquilo que nós cremos, para que a gente não pregue sobre Jesus, né? Já colocaram sobre nós essa palavra, cristofascista. Mas esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que eles defenderam a solidez das ações dele. Qual era? Jesus. Olha comigo os versos de 8 a 12 agora, acompanhe comigo aí. Não há salvação em nenhum outro, eles disseram. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado,
saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A questão é que eles estão dizendo: olha, nós estamos agindo no nome de Jesus. Pronto. Porque eles perguntaram: em nome de quem vocês estão agindo? Né? Quem foi que te deu autoridade? Qual foi a autoridade aqui do Sinédrio que deixou vocês falarem no nome de Jesus? Eles estão dizendo: nós temos uma base. A nossa base é Jesus, e baseado em Jesus nós caminharemos, baseado em Jesus nós faremos aquilo que Ele nos designou a fazer. É baseado no nome de Jesus que nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, foi exatamente a explicação que eles deram. Como cristãos, irmãos, vivendo no dia de hoje, você faz isso porque Jesus te designou. Você é um discípulo de Jesus, você se tornou filho de Deus, e como filho de Deus, nós temos o nosso pensamento, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Mas vão colocar sobre nós títulos? Vão falar que a gente é um monte de coisa? Outro dia, nesse tempo de eleição, ele estava falando que todo mundo que é cristão acredita que a terra é plana. E disseram: não, vocês acreditam nisso aí. Pronto, então tá bom. Se vão falar que a gente acredita que a terra é plana, se vão falar que a gente acredita num monte de coisa, eu não posso calar a boca ou controlar o que os outros dizem de mim. Eu não tenho esse poder. Ninguém consegue controlar absolutamente nada nesse aspecto. Então o que fica para nós é exatamente essa realidade daquilo que a gente está vivendo. Nós temos uma base. Eu sou discípulo de Cristo, e como tal eu sei que eu vou precisar caminhar. Haverá oposição, mas eu tenho um mandato de Deus, e é baseado nisso que eu estou caminhando, e é nisso que eu vou fazer. E é exatamente o que Pedro diz. Então Pedro estava confiante nas palavras de Jesus, de que o Espírito Santo colocaria palavras na boca dele. Irmãos, eu creio que a igreja agora vai entrar em uma nova dimensão, que quando nos questionarem, a palavra de Jesus se cumprirá para nós. Não se preocupem quando vocês tiverem que comparecerem diante de autoridades, de reis e de pessoas importantes, porque o Espírito Santo colocará a palavra na sua boca. Nós estamos entrando num novo tempo em que Deus nos dará palavras desconcertantes, onde as pessoas não terão mais como reagir, ficarão de boca aberta, porque nós não agimos com sabedoria humana, não é baseado na inteligência humana, é baseado no Espírito de Deus, que diz que nos daria as palavras corretas para fazermos as coisas que nós precisamos fazer. Da mesma forma, na perseguição ou qualquer outra dificuldade, nós precisamos continuar lutando pela fé nas promessas de Deus para a nossa vida. Então, qual que é a posição da igreja? É a mesma. O que mudou? É a mesma. Continuaremos lutando pelos princípios que nos trouxeram até aqui, continuamos lutando pelo princípio da família, continuamos lutando pelos princípios de liberdade que a palavra veio nos dar. Jesus foi o maior defensor da liberdade. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus veio para fazer? Veio nos arrancar da escravidão. A palavra diz: e conhecereis a verdade nos libertará. Jesus veio tirar sobre nós uma opressão, um peso do inimigo, e nos dá agora uma oportunidade de caminharmos juntos. Esse é o papel de Deus para nós. Caminharemos e viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então é exatamente isso que a gente precisa fazer. Continuaremos sendo igreja como fomos até aqui. Não mudaremos absolutamente nada. Continuaremos orando pelo nosso país, continuaremos abençoando a nossa nação, continuaremos clamando por mudança, continuaremos de fato trabalhando mais e mais. Queremos nos qualificar para ocupar os melhores lugares, queremos ministrar, ensinar para os nossos filhos. Quem tem 12 anos, dos nossos filhos que aqui estão ou lá em cima, na próxima eleição para presidente, para senador e para deputado e governador, eles votarão, porque eles terão já os seus 16 anos de idade. Então nós vamos começar, um dos projetos nossos para o ano que vem é começar a trazer um grupo de ação política. Vamos discutir com eles aqui agora. Começou, é o momento de prepará-los.
Chegou o tempo de nós vermos essas coisas acontecendo. Então, o que faremos como igreja? Continuaremos lutando pela fé nas promessas de Deus. Deus criou a família, Deus estabeleceu as coisas, e por elas nós continuaremos caminhando e vivendo. A gente vai entender que o Senhor nos deu uma palavra e ninguém poderá resistir contra essa palavra. A terceira coisa é que não existem argumentos contra a verdade absoluta. Olha aí o verso de número 13 até o 18. Atos 4, 13 a 18. Diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então, a estratégia deles aqui é o seguinte: nós não temos argumentos, não temos, não podemos fazer absolutamente nada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar a autoridade e o poder que a gente tem, e nós vamos ordenar para que eles não falem mais no nome de Jesus. O interessante é que eles tentaram encontrar erros naquilo que Jesus havia feito e não acharam. Para condenar Jesus, eles tiveram que pagar homens mentirosos, para que esses homens mentissem, dizendo: não, esse homem fez isso, aquilo outro. Mas era tão inconsistente as mentiras que eles não acharam. Então eles falaram: quer saber uma coisa? Vamos quebrar logo a lei, vamos condenar esse homem à morte e vamos pôr fim nisso, porque esse homem morrendo aí, ninguém vai poder fazer mais absolutamente nada. E nada disso deu certo. Isso foi frustrante para eles. E agora com os apóstolos, eles querem fazer a mesma coisa, mas como daquela vez eles ficaram sem argumentos, e através de ameaças tentaram impedir a propagação do Evangelho. Não podemos fazer nada, calem a boca. Por quê? Não, porque a gente quer, porque a gente está mandando. Vocês não podem mais falar no nome de Jesus. Mas nos deu uma causa plausível para isso, nos deu uma explicação. Não temos que explicar absolutamente nada, não falem do nome de Jesus. Mas por que a gente não pode falar? Não falem porque a gente está mandando. Sabe aquele tipo de discussão que não tem argumento? Eles não tinham argumento, vão argumentar com o quê? Vamos impor a força. Se falar, nós vamos prender vocês. Se falar, nós vamos matar vocês. Se falarem no nome de Jesus, nós vamos, sei lá, vamos te fechar o seu Facebook, vamos te excluir das redes sociais. Era o papo da época que eles tinham lá. Não falem. Mas por que não? Porque vocês não podem falar nisso. E pronto, acabou. É triste a gente ver quando não existe uma argumentação, não existe nada plausível. Estão querendo nos forçar e nos obrigar a fazer aquilo que simplesmente eles querem. Por quê? Porque a gente não entende nada sobre o nome de Jesus e pronto, e acabou. E aí então foi isso que impuseram sobre os discípulos de Jesus, como a gente acaba de ver no texto. Não existia nenhum argumento, nada que eles pudessem fazer. E aí o Espírito Santo vem e dá poder para Pedro para falar de uma forma sobrenatural. E aí então eles vão poder entender que alguma coisa conseguiu mexer com o ninho de poder deles. A questão maior é que eles seriam tirados do poder. A questão maior é que eles não teriam mais o domínio sobre as pessoas. A questão agora é que tem gente fazendo coisa que não fazia antes. Tem gente agora fazendo negócio que até então não era feito. O povo agora está indo atrás deles. O povo está ouvindo uma mensagem. Aquilo que não era feito hoje é feito agora. Eu estou vendo paralítico ressuscitar. Eu estou vendo um povo que não fazia nada, que nos obedecia de uma forma calada e quieta. E nós éramos que diziam que eles tinham que fazer. Esses homens agora não estão mais nos ouvindo, não estão mais nos respeitando. E se perdermos o respeito deles, o que será de nós?
perderemos a nossa cadeira, perderemos a nossa boa vida, perderemos tudo aquilo que nós conseguimos pelo fato de estarmos aqui diante dessas pessoas. E aí então, quando o Sinédrio, a liderança, não tinha mais nada para fazer, eles passaram pelo momento mais difícil que tiveram, porque eles entenderam que eles não podiam mais mexer com esse povo, porque esse povo não se calaria. Veja comigo os versos 19 a 22, diz assim, olha: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. As autoridades entenderam alguma coisa, que eles não podiam fazer nada. Eles deixaram de ter medo dos homens, porque eles eram tementes a Deus. Eles diziam assim: olha, não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. E outra, diz aqui que toda Jerusalém ficou sabendo de um milagre de um paralítico de 40 anos fora curado, e o povo foi para a rua louvar e adorar a Deus e bendizer o nome do Senhor. E agora esses homens estão ali com 2 homens por meio dos quais o milagre aconteceu, Pedro e João presos na frente de todo mundo. O que nós vamos fazer? O povo está aí na rua, celebrando, glorificando a Deus, dizendo aleluia. Deus está fazendo coisas que antes não eram feitas, e eles amedrontados e acuados. Agora, eles entenderam que existe uma característica que o povo de Deus tem: é que o povo de Deus não teme homens, teme a Deus. Mas o homem muitas vezes pode mandar nos prender, pode. Se tiver que sermos presos, é bem importante nós assumirmos a responsabilidade de sermos cristãos, porque isso pode acontecer com a gente. Você também pode abrir mão de ser cristão, pode viver uma vida neutra, simples, como se nada disso tivesse acontecido. É uma escolha que você faz. Mas se eu for cristão, pode ser que eu seja preso, pode ser que eu seja preso, e isso é uma realidade. Mas se eu sou cristão, pode ser que o Sinédrio vai mandar açoitar a gente, pode ser que o Sinédrio vai mandar açoitar a gente, e a gente vai apanhar. Mas pode ser que o Sinédrio nos condene à morte, pode ser que o fato de nos tornarmos cristãos, alguns terão que retribuir com a própria vida, como Jesus fez por nós. Era exatamente isso que estava acontecendo. Mas esses homens entenderam uma coisa muito interessante: nós estamos lutando contra um povo imparável, porque as nossas ameaças, os castigos, tudo que nós estamos colocando não está surtindo efeito, porque a palavra deles é exatamente essa: julguem os senhores, que são um tribunal de homens que devem guardar a lei de Deus e ensinar a lei de Deus. Nós devemos fazer o quê? Seguir a ordem de vocês ou seguir a Deus? Me digam vocês, mestres da lei, doutores da lei, saduceus e fariseus, homens que ocupam o governo. Eles sabiam que eles estavam aqui na terra, não era para cumprir um mandato humano, não era para se submeterem pelas coisas que eles estavam ordenando. Eles estavam aqui porque Deus os havia trazido aqui, Deus os havia resgatado, Deus os havia comprado no mercado de escravo, Deus havia mudado a vida deles como mudou a nossa. E a partir desse momento que nós nos tornamos cristãos, nós estamos a serviço do reino. Não tememos os homens, nós estamos debaixo da instrução de Deus. Então eles entenderam que eles não poderiam fazer nada a não ser continuar na ameaça. Quem desse crédito à ameaça e ficasse com medo, então eles poderiam prevalecer. Mas se o povo não desse ouvido às ameaças, e se o povo continuasse cumprindo o chamado de Deus, não haveria cadeia suficiente para prender a população de Jerusalém. Não haveria lugares aonde essas pessoas poderiam ficar. Eles teriam um problemão. Vamos ter que prender a cidade inteira.
E onde que nós vamos colocar a cidade inteira presa? Se prendermos uma cidade, quem irá trabalhar? Se prendermos todo mundo, quem irá para as padarias fazer pão? Quem irá para as cozinhas do restaurante fazer comida? Quem irá abrir os supermercados para que a gente possa comprar e vender? Gerará um caos. Eles entenderam que o povo de Deus é um povo que é uma ameaça para eles, porque se o povo de Deus decidir tomar uma atitude como a que eles fizeram, eles estariam agora restritos e limitados a tomar toda e qualquer atitude. Isso para eles era um problema. Então, diante das ameaças, mais uma vez Pedro toma uma posição e ele diz simplesmente: temer os homens ou ao Senhor? Esta era a questão daquele momento, e essa mesma questão perdura até os dias de hoje. A quem nós devemos temer, irmãos? Aos homens ou a Deus? Porque muda um pouquinho o contexto de 2000 anos para lá e 2000 anos para cá, mas as coisas continuam se repetindo. O temor dos homens tem impedido muitas pessoas de viverem o evangelho autêntico e testemunhar como a vida foi transformada. Irmãos, chegou um tempo de um novo modelo de construção, de um novo cristão, nos princípios bíblicos. Sabe, eu sou cristão, eu sou honesto, eu não defraudo, eu não roubo, eu não mexo com ilegalidade, eu não faço nada errado. O meu falar é sim, sim, é não, não. As pessoas vão precisar entender isso da nossa parte. Era exatamente o que estava acontecendo com eles. E se nós dermos ouvidos e temermos o que os homens estão fazendo, nós perdemos o foco daquilo que Deus quer fazer. E por mais que pareça assustador, você pode pedir a ajuda do Senhor para estar ao seu lado e te dar ousadia. Olha aqui os versos de 23 a 31. Atos 4, 23 a 31. Diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Olha só o relato deles. Gente, corre aqui, reunião lá na igreja hoje, rápido. A gente foi preso. E eles falaram para a gente assim: nos proibiram de falar do nome de Jesus, nos proibiram de dar testemunho do que Jesus fez na nossa vida, mandaram a gente ficar calado. Aí eles podiam muito bem, bom, são autoridade, vamos fazer o que é aquilo que eles estão nos mandando, vamos submeter. Mas existe um princípio bíblico, que Deus é maior do que qualquer ordem humana. A Bíblia diz para que nós possamos obedecer aos nossos pais no Senhor. Se o seu pai virar para você e disser assim: meu filho, está vendo aqui, esse aqui é uma marreta, vai ali, quebra o carro daquele nosso vizinho, porque ele colocou lixo na nossa porta. O filho não precisa obedecer ao pai quando o pai dá uma ordem descabida dessa. A Bíblia fala para que a gente faça isso no Senhor. Então não é o fato de que são pessoas que estão investidas de autoridade e que, se nos derem uma ordem como essa aqui, prevalece aquilo que Deus coloca para a nossa vida. E aí então eles reuniram a igreja e disseram: temos uma ordem de não falarmos o nome do Senhor. Olha o verso número 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus e oraram, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilato reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirarem contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão
acontecesse. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e extermina cada um que está nos ameaçando. Está assim na sua Bíblia? Não? Verso 29. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e façam com que fiquem mudos para sempre. Não. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e façam com que todos sejam transladados para Marte e morram lá. Está assim? Agora, Senhor, considera a ameaça deles, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente e estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Então, peraí, para aí, me ajuda a entender aqui, porque eu não entendi. As autoridades disseram a eles: não preguem o Evangelho. Disseram isso? Disseram? Beleza, falaram isso com eles. Falaram: nós estamos proibindo vocês falarem no nome de Jesus. Vocês podem falar qualquer coisa, não pode falar o nome de Jesus. Falaram isso com eles? Beleza. Mas diz aqui que no verso de número 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Desobedeceram? Uau! Desobedeceram aquilo que as autoridades falaram, porque no meu texto está escrito que eles anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Apesar de sofrerem mais ameaças, os apóstolos não se abalaram com isso. Eles contaram para os seus companheiros todas essas ameaças e em uma só voz clamaram pela ajuda do Senhor. E a oração deles é surpreendente, pois os seguidores de Jesus poderiam pedir proteção. Senhor, nos esconde. Senhor, nos dá uma ideia boa. Irmãos, vamos comprar uma fazenda aqui perto e vamos plantar e colher até que tudo isso passe. Vamos fugir para lá e vamos nós viver uma vida. Não oraram pedindo proteção. Eles não oraram pedindo forças. Eles poderiam orar pedindo proteção, ou eles poderiam orar pedindo força para não se abater com as ameaças, ou qualquer coisa do tipo. No entanto, eles pediram mais ousadia e mais coragem. Nossa postura como igreja, Senhor, nos concede ousadia e coragem, para a gente não ficar atemorizado com qualquer coisa que venham dizer para nós. E eles falaram: Senhor, estende a tua mão para que milagres aconteçam. Irmãos, chegou um momento de que a gente precisa de fato ver milagres, sinais e prodígios se espalhando no nosso meio. A oração é essa: nos dá ousadia para que a gente não fique morno, nos dá coragem e ousadia para a gente ir adiante, nos dá coragem e ousadia para a gente romper com todas essas coisas, porque importa obedecer a Deus do que os homens. Nós não estamos aqui descumprindo nenhum aspecto da lei. Nós temos a nossa liberdade de falar e fazer os nossos cultos. Nós temos a nossa liberdade de nos reunirmos como igreja. Nós temos a nossa liberdade de proclamarmos, de vestirmos o que nós quisermos e de falarmos alguma coisa. Mas se vocês fizerem isso, vocês serão cristãos Cristo fascista. Pouco importa se eu vou ser chamado de Cristo fascista, de terraplanista, de alguma coisa, porque importa obedecer a Deus e não os homens. Paulo diz algo muito interessante. Paulo diz que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Portanto, toda a capacidade para você ser um cristão está unido ao desejo de cumprir o chamado de Deus na nossa
geração. Estamos aqui para fazer exatamente isso. E aí, último aspecto, versos 32 a 35. A igreja não mudou em absolutamente nada do que vinha fazendo. Verso 32: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilharam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um deles. O término do capítulo demonstra a igreja de Cristo na sua essência. Guiados pelo Espírito Santo, os cristãos continuaram sendo generosos. Vendiam suas propriedades e diziam: não vai faltar dinheiro para que a obra do Senhor continue. Eles haviam concordado em tudo. Diz a Bíblia que eles andavam em unidade, eles eram um. Os apóstolos não calaram a boca, continuaram a espalhar o evangelho por onde eles iam. A igreja agradável aos olhos do Senhor é exatamente essa, em que não vê as ameaças. E é interessante que essa igreja tinha algo muito interessante. Atos 2,42 é o ápice da igreja. Diariamente eles estavam unidos, eles compartilhavam o pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos e reuniam. Irmãos, nós estamos entrando em um momento muito significativo para nós agora pós-pandemia. É hora de voltarmos a nos reunirmos como igreja, como fazíamos antes da pandemia, porque igreja é a reunião dos filhos de Deus. Igreja não é afastado buscando os meus interesses, igreja é juntos. Eles estavam juntos. Por que eles subsistiram? Porque juntos, na unidade, Deus manifestava a sua vida sobre a igreja. É quando nós nos reunimos, como somos igreja, quando estamos juntos, que nós de fato podemos crescer e amadurecer, e entender que eu não estou sozinho, que eu tenho uma família. Vai chegar um momento, e eu não sei quando será, mas que alguns procurarão a oportunidade e se lamentarão de não terem participado. Chegou o nosso momento de fato fazermos o nosso domingo inegociável, nosso compromisso com os irmãos e com a igreja do Senhor, para sustentarmos essa obra com o compromisso que nós temos. Não é hora de encolher a mão, não é hora de ficar com medo, não é hora de olhar a ameaça, não é hora de ficar olhando por todas as coisas que estão passando, porque isso sempre aconteceu, irmãos. Nós não somos os privilegiados em 2000 anos de vivermos alguma coisa como estamos vivendo nesses dias. Nós somos a continuidade de algo que aconteceu lá atrás, continua acontecendo aqui e continuará. A igreja mexeu, se posicionou, levantou, despertou, e as trevas estão oriçadas, mas a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eles não têm esse poder, eles não têm essa prerrogativa, eles não podem fazer isso. Mas alguns de nós serão presos, que sejam presos. Alguns de nós serão exilados, que sejam exilados. Alguns de nós perderão, que perdam, mas a vontade do Senhor continue se cumprindo na nossa vida. Sabe o que muda para nós? Absolutamente nada. Faremos mais campanhas ainda de jejum, oraremos mais ainda pelo nosso Brasil, capacitaremos mais ainda os nossos jovens, treinaremos e falaremos sobre a responsabilidade que nós temos com a nação. Os céus pertencem ao Senhor, o céu é um domínio dele, mas a terra Deus nos deu. E se como igreja, instituição na terra, fomos negligentes durante muito tempo, porque não queríamos nos envolver com essas coisas, porque o diabo plantou uma mentira no meio da igreja, a igreja acreditou, porque essas coisas é do diabo. Eu não vou entrar nisso porque isso é do diabo, eu não vou entrar ali porque ali tem corrupção, eu não vou entrar porque isso aqui é uma coisa podre. É exatamente no lugar podre que entra alguém que é luz e que vai expor aquelas coisas para que saia a podridão do nosso país. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ficar vivendo ainda em um país com todas essas coisas que não mudam.
É um miserável que adultera uma gasolina, que estrega o motor do seu carro, porque ele quer ter um dinheiro fácil. É alguém que, ao invés de vender manteiga, põe um negócio na manteiga para aumentar a manteiga, para ele ganhar mais dinheiro. É um infeliz que vai vender leite e coloca água, e para disfarçar a água tem que colocar soda cáustica, e que vai fazendo essas coisas. Eu estou farto disso. Eu quero um Brasil em que eu tenha donos de empresas que são honestos, eu tenha pessoas que ocupem cargos que serão justas com aquilo que estão fazendo. Eu quero pessoas na esfera do poder que sejam pessoas que são cristãos e assumem a posição, e os seus comandados entenderão que ali acabou o jeitinho de ganhar dinheiro fácil, de suborno e de tantas outras coisas. O que a gente precisa entender é que chegou um momento agora em que Deus precisa que a igreja se levante e mostre que é um momento de nós nos estudarmos, nos capacitarmos e preenchermos os locais de comando dessa esfera, porque durante muito tempo não mexemos com isso, não aceitamos, não quisemos, e achávamos que não tinha problemas, estava muito bom no nosso cantinho. É aquela coisa, vamos sair correndo aqui, vamos enfiar no meio do mato, vamos comprar uma fazenda, vamos viver uma comunidade. Deus não chamou a gente para fazer isso. Quando a igreja recebe uma ameaça, a igreja ora e pede duas coisas: Senhor, olha a ameaça que eles estão fazendo para nós, mas nos dá mais ousadia ainda para a gente continuar fazendo com mais ousadia. Diz a tradição, não é bíblico, Pedro foi morrer sendo crucificado, foi lá em Roma. Quando foram crucificar Pedro, ei, por favor, parem, vocês não vão me crucificar como crucificaram o meu Senhor, não sou digno disso. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque quem sou eu para ter uma morte digna como a morte do meu Senhor? A tradição nos ensina isso. Paulo, você vai ser preso, pouco importa. Paulo, não vá. Vem um profeta e diz assim: o dono desse cinto terá as suas mãos amarradas, será preso e conduzido, será levado a determinados lugares. E Paulo diz assim: eu sou como uma ovelha que vai para o matador todos os dias da minha vida. Eu já fui apedrejado, me deram como morto, já fui preso, tomei chicotada. O que mais pode me esperar nesse mundo? Irmão, chegou a hora de Deus levantar uma igreja com graça, e não por isso nosso nome é fire, é fogo, e que primeiro esse fogo nos consuma, tirando de nós tudo aquilo que não presta, para depois esse bom fogo começar a se espalhar pelas pessoas, e eles vão ver que existe honestidade, sinceridade, existe um povo que é honesto naquilo que faz, existe um povo que ora pelo Brasil, existe um povo que se importa com as crianças, existe um povo que de fato está aí para trabalhar. Assim é a maneira como nós devemos viver quando sobre nós vier um governo de adversidade. Assim é a maneira que a gente tem para viver, entendendo que não vai mudar em absolutamente nada. Não retenha nada, irmão, não segure nada. Não é hora disso, é hora de continuar fazendo exatamente o que a gente sempre teve que fazer. São nesses momentos difíceis que as oportunidades de Deus vêm para a nossa vida, que as portas se abrem, milagres começam a acontecer, e a gente vê a glória de Deus sendo algo transformador na nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor por podermos ser trazidos para esse tempo, para esse momento. Eu não sei você, mas eu sou alegre e feliz, porque eu sei que Deus conta comigo e com você. Nós poderíamos ter nascido na Idade Média, poderíamos ter nascido há muito tempo atrás, poderíamos ter nascido em qualquer tempo, mas Deus te selecionou para o tempo de hoje. Deus te selecionou para o tempo agora. Deus te trouxe para esse momento, Ele não errou. Não existem aqui acidentes biológicos que vieram a nascer, nada. Nós somos exatamente o que Deus sonhou para a nossa vida. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, e devemos fazer as coisas certas. Irmãos, nós, quando começamos esse ano, nós oramos ao Senhor e falamos ao Senhor que ninguém fique para trás. Nós não conseguimos carregar todo mundo, colocar nos ombros, é uma escolha que as pessoas fazem, e continuamos orando assim, mas irmãos, chegou a hora de nós apressarmos o nosso passo.
e de estabelecermos uma caminhada. Queremos que o ano de 2023 seja para nós um ano da reconstrução, de uma vida organizada, planejada, de entendermos como é que Deus atua em todas essas coisas. Chegou o momento de uma disruptura com tudo aquilo que é morno, sabe? Eu não vou na igreja, eu estou cansado, eu estou com sono, está chovendo, está fazendo sol. Infelizmente, alguns vão ficar pelo caminho, não é escolha nossa, mas a gente não pode se dar esse luxo nos dias que nós estamos vivendo. Por isso que o papel da igreja é de fato se reunir e viver, e chegou o momento. Preze por isso, venha, ore. Quarta-feira, reunião dos homens, quarta-feira, reunião das mulheres. Estamos juntos, online, reunidos, é o que dá para a gente fazer. Estamos aprendendo a ser homens com maestria, as mulheres estão dando continuidade ao que elas viram aqui na semana passada. Estamos munindo, preparando, capacitando a igreja. Sabe, irmãos, nada passa desapercebido por Deus. A gente não vive por aquilo que os nossos olhos veem. Às vezes os nossos olhos desanimam. Quando a gente vê alguma coisa, a gente tem vontade de prostrar. Mas o Senhor não, e a gente caminha por aquilo que a gente crê, não por aquilo que os nossos olhos contemplam. Então é chegado o momento de a gente viver. E a última coisa que eu queria falar com vocês é que nós não estamos sozinhos nessa nossa caminhada, existe uma parceria. Por isso nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é uma garantia de que Jesus disse que todos os dias Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. É uma parceria que Ele não nos abandona. A única coisa que esse povo que tentaram calar, silenciar, intimidar e prender, é que eles sabiam que Jesus estava com eles. E com Jesus eles podiam fazer muitas coisas, podiam. Como eu disse para vocês, foram presos? Foram. Estevão foi o primeiro mártir. Eles mandaram matar contra a própria lei, porque disseram que ele tinha blasfemado. Estevão foi apedrejado, porque se você abrir lá Atos capítulo 7, você vai ver 2 capítulos de uma pregação enorme que ele faz. Você vai calar a boca de muita gente. Eles vão querer te matar, os olhos deles vão ficar vermelhos, eles vão ficar endemoniados, mas eles não poderão te resistir. A graça que é sobre a sua vida é muito maior, e ela vai te capacitar a viver o que Deus tem para nós. Vamos ficar de pé, vamos repartir os elementos da ceia. Queria convidar todo mundo essa noite, então, para cear conosco. E é tão interessante, por que a gente celebra a ceia? Porque a gente esquece do que precisa lembrar, e a gente lembra do que precisa esquecer. A ceia fala para a gente de 2 coisas. O pão simboliza o corpo de Cristo. Foi no corpo de Jesus que foram canceladas as maldições que foram lançadas contra a sua vida. Você não precisa carregar maldição, você não precisa viver debaixo de maldição. A Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Sabe por que Jesus teve que morrer numa cruz? Para levar as nossas maldições, para levar as dores, as enfermidades que esse mundo maligno tem inimigo. Foi exatamente para isso, para que a gente possa viver uma vida plena e uma vida abundante. Já o cálice fala para a gente sobre a nova aliança. O cálice é a nova aliança que é feita no sangue de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Se não existe mais pecado na minha vida, quer dizer que eu não devo mais nada para com Deus. Eu fui declarado inocente, justo. Linguagem bíblica é justo. Eu fui declarado inocente diante de Deus. Eu vou chegar diante de Deus um dia e eu não vou ter que prestar conta para Ele de cada palavra que eu falei, de cada ato que eu fiz, de cada pecado que eu cometi, de cada palavra que eu disse. Porque Jesus chegou na frente e falou: Pai, por esse aí eu paguei o pecado dele. Aí vai falar:
venha para as bodas do Senhor, bendito de meu Pai, para aquilo que vos estava preparado desde antes da fundação do mundo. Aí nós vamos celebrar com o Senhor e vamos viver para sempre, longe da presença do pecado. Ali não existe dor, não existe lágrima, não existe sofrimento, não existe pecado. Esse é o nosso futuro, o nosso destino. Mas enquanto isso, nessa terra, a gente precisa lutar por aquilo que Deus nos deu. O que faremos? A mesma coisa que fizemos antes disso tudo. Continuaremos. Nós vamos batalhar, nós vamos lutar por aquilo que nós queremos. Cremos na família, cremos na vida plena e abundante, cremos no princípio da semeadura. Eu vou semear e eu vou colher. Eu creio que eu tenho um Pai que sabe do que eu necessito. Eu não preciso de alguém que assuma o lugar de Pai no lugar de Deus. Eu quero o que Deus tem para mim, e isso me será suficiente. Por isso que a ceia fala de todas essas realidades, e por isso que a gente celebra a ceia, para entender que nada mudou e que a gente vai continuar caminhando do mesmo jeito, da mesma forma, fazendo as mesmas coisas. Diz a Bíblia que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O pão que nós seguramos, ele entra e ele faz parte do nosso ser, porque uma vez que a gente ingere, ele está aí, a gente não consegue saber para onde que ele foi. Essa é a simbologia que Jesus queria saber. Ele está conosco, ele ocupa todo o nosso ser, e ele vive em nós, e ele diz que estaria conosco todos os dias, porque nós temos essa parceria. Juntos comamos do pão nessa hora. A Bíblia diz também que depois de partir o pão, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue para a remissão dos pecados. Porque nós temos uma aliança com o Senhor juntos, bebamos do cálice do Senhor nessa hora. A gente aprendeu hoje e fomos encorajados a confiar em Deus, para que em tempos difíceis a gente não seja indiferente em relação ao próximo, minha missão que Deus nos deu. Os apóstolos não deixaram os sentimentos serem mais fortes e mais corajosos, e eles permitiram que o Espírito Santo os conduzisse. O Senhor também está com você, como cuidou e capacitou os apóstolos. Ele quer fazer o mesmo na sua vida, e é isso que Ele vai fazer na nossa vida e na nossa caminhada. Nós vamos terminar cantando mais uma canção de louvor e adoração ao Senhor. Logo depois nós estaremos orando e encerrando. Enquanto adoramos o Senhor com mais uma canção, você tem a oportunidade também de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Temos ali o QR Code, temos ali a máquina para fazer o seu débito, temos gasofilaço para fazer em espécie. Fique à vontade, mas adore o Senhor e vamos celebrá-lo nessa hora. Haverá um dia que Ele descerá. Haverá um dia que o céu se rasgará. Até lá cantarei, até lá proclamarei as suas verdades, suas promessas.
declaração que eles fizeram aqui me chama a atenção, porque eles disseram: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu acho que essa pode ser a declaração de fé, de despedida nossa essa noite. Quando a gente entende o que somos, quem somos, para que viemos e o que devemos fazer. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e nos capacita. Nos capacita. Esse é o nosso papel como igreja. É isso que nós queremos fazer. Sermos capacitados pelo Senhor para continuarmos sendo igreja. Se vão nos rotular, vão nos chamar, não nos calaremos, não daremos ouvido às ameaças, não sucumbiremos diante disso. Está se levantando uma igreja como talvez nunca se viu, desperta, acordada, aguerrida. Alguns textos da Bíblia são singulares. Tem um texto em Juízes que diz que havia uma geração que havia passado pelo deserto, mas ela não tinha aprendido a guerrear. E a Bíblia diz que o Senhor deixou alguns dos inimigos do povo ali para que aquela nova geração aprendesse a guerrear. E chegou o momento de nós, se já guerreamos, voltarmos a guerrear, e se não guerreamos ainda, aprendermos. Porque Deus precisa de uma igreja ativa, de uma igreja pronta e desperta. Uma igreja que não vai ficar com os mimimi que a gente tem por aí. Mas, não, chega. O soldado que se alista para a guerra, se apresenta ao seu comandante e diz: eu estou pronto. E é o que Deus de fato requer e está fazendo no nosso meio. E assim nós queremos viver para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, por um domingo em que nos reunimos como igreja, em que entendemos que o que vivemos hoje não é exclusividade nossa, mas é algo que já aconteceu há muito tempo atrás. E assim como os teus discípulos superaram tudo isso, nós também queremos aprender com essa lição. Nossa oração é a mesma que eles fizeram. Senhor, nos capacita e estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Assim leva-nos a vivermos essa vida compromissados com o Senhor. E queremos te agradecer, porque o Senhor está preparando um treinamento para todos nós, para que de fato sejamos habilidosos e possamos conquistar aquilo que o Senhor nos tem chamado a conquistar, entregarmos essa terra para o governo do teu Filho Jesus, e assim o faremos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavrinha só para a nossa meditação. Houve perseguição em Jerusalém, houve perseguição pelo governo romano. A perseguição só acabou quando Constantino, um imperador romano, vendo que não podia sufocar esse povo, declarou o Império Romano todo como cristão. Aí a igreja deixou de ser perseguida, porque a igreja é uma força tão grande. Isso foi uma estratégia. Você já deve ter estudado isso em história, né? Ele não queria se batizar, porque se ele se batizasse, ele teria que assumir um compromisso do cristianismo. Ele só fez isso quando ele estava velho, prestes a morrer, porque ele sabia que se tornar cristão implicaria uma mudança de vida. Que essa mesma fé continue ocupando o nosso coração, a nossa fé, que a gente entenda que nós temos um compromisso, uma aliança com Deus, e a gente vai viver dessa maneira. O Senhor te abençoe então, boa semana para todos. Eu queria pedir só que quem faz parte aqui dos ministérios, homens, mulheres, crianças,
e tudo ficasse um minutinho aqui, só porque a gente precisa marcar a nossa reunião para fazer a agenda do ano que vem, 2, 3 minutinhos, a gente combina com vocês. Pode procurar a Keila aqui. Deus te abençoe, boa semana, graças a Deus.